Olá, queridos, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela sua vida e pela oportunidade que o nosso Senhor Ele tem nos confiado de estarmos mais uma vez nele, buscando a condução do seu maravilhoso Espírito. Você é um privilegiado por ter parado um pouco agora para ouvir a palavra de Deus e aprender um pouco acerca das Escrituras, aonde a própria palavra de Deus ela nos mostra que realmente há uma necessidade que nós devemos ter de estar cada dia aprendendo acerca da palavra de Deus. E Paulo, ele escrevendo ao irmão Timóteo, ele diz que desde criança, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Olha a importância de conhecermos muito cedo a palavra de Deus. Ele diz, desde quando criança, ele conhece as sagradas letras, e são estas letras, é o conhecimento da palavra de Deus que torna ele sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. E ele diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, ele diz, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha quantas riquezas estão contidos nesta palavra, trazendo-nos instruções, base, parâmetro para a nossa caminhada, para que tudo aquilo que nós formos fazer concernente à nossa vida seja baseado na palavra, torna um homem sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus, passa a entender o processo da redenção, da regeneração, porque somos salvos. Há um plano de Deus em favor do homem, para que este homem seja alcançado. E o que nos faz, o que nos torna cientes, aptos a discernirmos, termos esse entendimento acerca do plano de Deus para a nossa vida, é a palavra. Ela é o basilar, é a palavra que esquadrinha, é a palavra que traz-nos ao entendimento de um plano de Deus para nós. E esta palavra ela traz instruções da justiça para que o homem de Deus ele seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo ele traz uma redundância nessa palavra, que o homem ele está, quando ele tem esta palavra como base para a sua vida, além da salvação, ela torna esse homem apto para toda boa obra, para desempenhar bem o seu trabalho, para desempenhar as suas funções, para desempenhar uma caminhada como cristão, como um mordomo, como um administrador, como alguém que realmente está pronto e preparado para exercer suas funções com responsabilidade, com muita dedicação e uma vivência que não vai envergonhar esse homem de forma nenhuma. Pelo contrário, cada dia que passa, essa palavra ela habilita esse homem mais e mais ainda para desenvolver esse papel como um obreiro de Deus, como um cristão em primeiro lugar, e desenvolver tudo isso na sua caminhada para que ele seja por Deus aprovado, seja apto realmente. Paulo, ou seja, Lucas, quando escreve um documentários, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, ele traz algo muito importante, que a importância de nós lermos a palavra, de compreendermos, que ele diz que os
Os bereanos, eles eram os mais nobres do que os tessalonicenses, pois eles receberam a mensagem com grande interesse e eles examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo, se tudo era assim mesmo. Olha a importância de Paulo elogiar os bereanos, eles estarem nesta categoria de pessoas que realmente eles tinham esse cuidado de estarem sempre verificando, averiguando, segundo a palavra, as mensagens que eram pregadas. Eles eram pessoas que não se deixavam levar por qualquer palavra, por qualquer movimento, principalmente naqueles dias, os dias onde a palavra de Deus ela estava sendo divulgada e onde havia muitas controvérsias acerca da palavra, porque muitos apareciam com suas mensagens. E quando alguém ia falar acerca da palavra de Deus, e principalmente do plano de Deus, do Messias, do Cristo, do enviado, observe que os bereanos, eles averiguavam aquelas mensagens ou aquela mensagem segundo a palavra. E o importante que nós temos que ter como base hoje, principalmente, há uma necessidade urgente de conhecermos a Bíblia, a historicidade da palavra, esse conteúdo, para que nós não venhamos ser enganados com ventos de doutrinas, com falsos ensinos, com movimentos, com palavras superficiais, com promessas que não traz edificação para a vida da igreja, com palavras que levam o povo ao delírio, que levam o povo ao choro, mas não traz mudança. São mensagens que levam as pessoas ao emocionalismo, mas a mensagem não tem capacidade nenhuma ou poder, eficácia para transformar vidas. E o importante de conhecermos a palavra de Deus é que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nós uma vez tendo contato com esta palavra, nós somos transformados. Não há como nós termos contatos com a palavra e não houver mudança. Todos aqueles que têm um contato com a palavra de Deus, com a genuína palavra, com a palavra que transforma, com a palavra que muda, a vida deles é diferente. O procedimento dele é diferente, as ações, a vivência dessa pessoa é diferente, porque a palavra muda. O próprio Jesus, ele diz, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado. Então é a palavra que muda. E então os bereanos, eles estão nessa categoria e eles são elogiados que eles eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois eles receberam uma mensagem com grande interesse. Aqui há a importância de como nós estamos recebendo uma palavra, qual é o interesse de receber a palavra. É receber a palavra para uma mudança? É receber a palavra porque quer ser mudado? Receber a palavra porque esta palavra ela pode mudar? Qual é o interesse? Então eles interessavam-se pela mensagem, eles tinham o interesse pela palavra porque eles, em primeiro lugar, eles zelavam pela palavra. Em segundo lugar, quando se zela pela palavra, nós estamos dispostos a fazer com que esta palavra ela se cumpra em nós. Ela de fato nos mude. Então ele examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Olha a importância, se alguém falava acerca que Jesus mudava vidas, eles queriam referências. Se alguém falasse acerca de pecado, tinha que comprovar.
Se alguém falava acerca de milagres, tinha que comprovar. Então, se alguém falava que toda a Escritura era divinamente inspirada por Deus para ensinar, para corrigir, para moldar esse homem, era necessário que eles acompanhassem isso na Bíblia. Então era aquela questão, não era que se a mensagem ela estava sendo colocada em pauta, em julgamento, justamente para que o pregador estivesse falando algo e a Bíblia estivesse dizendo outra coisa. Porque a palavra de Deus ela tem que estar, ou nós precisamos estar em concordância com a palavra. E aquilo que nós falamos acerca da Bíblia, temos que comprovar biblicamente se a mensagem é verídica ou não, se é verdadeira ou não. Então os bereanos, eles tinham esse cuidado, porque eles conheciam a palavra. E o grande perigo hoje de muitas pessoas caírem em heresias, acreditarem em fábulas, em emocionalismo, em movimento, em pula-pula, ou em cai-cai, ou em grita-grita, é simplesmente porque aqueles que gritam são aqueles que não têm acesso, ou não querem ter acesso, ou até mesmo buscar o conhecimento. É por isso que a palavra de Deus nos diz que Jesus ele crescia na graça e no conhecimento. Há uma necessidade de crescermos na graça e no conhecimento, principalmente nos dias de hoje, que se fala qualquer coisa em nome de um evangelho. Então o evangelho de Cristo ele é um evangelho evidenciado. É um evangelho de demonstrações. É isso que Paulo fala em Corinto. É isso que Lucas fala logo no primeiro capítulo, os versículos do livro de Atos. Que ele escrevendo a um amado Teófilo, as coisas que Cristo não só começou a fazer, mas também a ensinar. Então ele está falando que o evangelho de Jesus é um evangelho evidenciado. É um evangelho que traz resultado, é um evangelho que traz mudanças. Então precisamos hoje ter esse cuidado de estarmos examinando as Escrituras para que nós não sejamos enganados. Porque muitos falam em nome de Cristo. Agora, comprovar o que Cristo fez segundo a Bíblia, isso é só para quem estuda a Bíblia. É para quem realmente tem um conhecimento da palavra de Deus. E Deuteronômio capítulo 6, é importante que no versículo 5 em diante, ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em teu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as com um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Olha a necessidade, olha a importância de ensinarmos a Bíblia, de ensinarmos a palavra. Ele diz: ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Então, ele está mostrando que devemos amar a Deus. Mas alguém só pode amar a Deus se conhecer a palavra. Porque é a palavra que revela, que mostra quem é o nosso Deus. Nós não vamos amar a Deus sem primeiro amar a sua palavra. É por isso que a recomendação é ensine
Ensine-as com persistência. Seja persistente. Repita quantas vezes for-lhe necessário até que se aprenda. Seja persistente. A seus filhos, ele manda ensinar os filhos. Converse sobre elas. Converse sobre a palavra com seus filhos. Quando estiver sentado, sente-se em volta a uma mesa, sente-se em um ambiente, fale da palavra, ensine a palavra, inculca neles a palavra, fale do amor, da importância de se conhecer a palavra. Quando estiver sentado em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, é importante isso. Quando se deitar, quando se levantar, ou seja, dioturnamente, fale da palavra, ensine a palavra, viva a palavra, fale sobre ela. E quando se levantar, também fale sobre ela. Ele fala, amarre-as como um sinal nos braços. Escreva como um sinal nos braços. Prenda-os na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa, em seus portões. Ou seja, enquanto tiver oportunidades, ensine, fale sobre a palavra de Deus. Fale da palavra. Inculca na mente dos seus filhos e no coração deles. E Paulo ele traz uma recomendação em 2 Timóteo 2,15. Quem recebe a palavra de Deus tem que ter mudança. Não há como ter contato com a palavra e não mudar de vida. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, no capítulo 2, e no versículo 15, Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro de valor, que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Paulo, quando ele diz que procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro de valor, ele está falando do trabalhador, que ele não tem do que se envergonhar, mas ele que maneje bem a palavra da verdade. Nós, como cristãos, obreiros do Senhor, precisamos aprender a palavra de Deus na sua exegese mais fiel, fazer as interpretações corretamente e fazer as aplicações da palavra para o nosso tempo, para a nossa vivência, para que a nossa vida de fato seja mudada através da palavra de Deus e nós não venhamos, e que nós não tenhamos nenhum motivo para que nós venhamos nos envergonhar. É por isso que há uma necessidade urgente de se aprender a palavra, para que nós nos apresentamos diante de Deus aprovado, e não sejamos reprovados, mas aprovado como obreiros de valor. Esse obreiro de valor, se apresentando diante de Deus, ele não tem do que se envergonhar. Porque ele faz tudo segundo a palavra. Ele faz tudo como a palavra de Deus ordena, como ela instrui, para que ele não seja pego em falta e ele não venha se envergonhar até da própria condição. Que coisa triste é quando alguém olha para um cristão e quando ele perde toda aquela credibilidade, perde a moral. E Paulo recomenda a Timóteo que, diante do seu contexto que ele estava vivendo, Timóteo enfrentou luta porque era um jovem pastor e era atacado por aqueles que eram mais velhos. E Paulo diz: olha, falem,
procure apresentar-te a Deus aprovado, porque se tu chegar aprovado diante de Deus, você tem seu valor, como obreiro de valor. E tu não pode se envergonhar porque é mais novo e eles são mais velhos. Que não tem do que se envergonhar, que você não seja pego em falha e em falta. Que você seja íntegro, que você seja autêntico, que você seja fiel a Deus. Que você não tenha do que se envergonhar, mas aquilo que você prega com intensidade, você prega na condução do Espírito Santo. Faça isso com muita firmeza. Faça isso com firmeza. Porque você não tem do que se envergonhar, mas que você maneje bem. Que essa palavra ela seja manejada bem. E é importante que João capítulo 5, eu estou concluindo, João 5, verso 39, ele diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm vida, vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Jesus ele está falando para os judeus, que os judeus achavam que, por fato deles conhecerem a Torá, eles estavam salvos. E Jesus disse: olha, vocês estudam as Escrituras e vocês julgam nelas ter a vida eterna. Mas são essas Escrituras que vocês estudam, que vocês julgam ter nela a vida eterna, é essas Escrituras que falam a meu respeito. São elas que falam ao meu respeito. São as Escrituras que vocês julgam nela ter a vida eterna que testemunham, que testificam de mim. A sequência desses versículos, desse capítulo, que diz: mas vocês não crerem em mim. Então é importante estudar a Bíblia e ter o entendimento da palavra. Não é simplesmente estudar a Bíblia para ter conhecimento, mas é permitir que essas sagradas letras, nós darmos a ela condição de mudar as nossas vidas, porque não adianta conhecer a Bíblia de ponta a ponta e não praticar o que está nela. Não exercer o que ela está ordenando. Então a Bíblia era um livro não apenas para ser lido, mas para ser vivido, para ser colocado em prática. Porque a Bíblia só vai ter sentido para nós quando nós dermos condições que a palavra de Deus nos transforme, que ela nos mude. Porque o próprio Jesus, como eu falei no início, que os discípulos já estavam limpos pela palavra que o Senhor ensinou. E Marcos capítulo 12, versículo 24, Jesus diz assim: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Mais uma vez, Jesus está combatendo justamente os judeus, que eles estavam enganados acerca das Escrituras, pois ele dizia assim: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque quem de fato conhece as Escrituras e conhece realmente o poder de Deus, acreditam na palavra de Jesus. E eles falavam a respeito de Yahvé, segundo a lei, mas não criam na mensagem de Cristo. E Jesus disse que eles estavam enganados, porque eles não conheciam as Escrituras. Porque conhecer as Escrituras, crer na Escritura, era de fato credibilizar a mensagem de Cristo, reconhecer Jesus como Messias. E eles não reconheceram Jesus como Filho de Deus, como Messias. É como, vou parafrasear, é como se Jesus tivesse dito assim: então vocês não conhecem a Torá, vocês não conhecem as Escrituras, vocês estão enganados acerca do que vocês acham que conhecem, porque vocês não conhecem. Porque quem conhece a Bíblia, reconhece a Cristo. Provérbios capítulo 3, verso 1 e 2, ele diz assim: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarda no coração,
os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a vocês prosperidade e paz. Olha o que é que Salomão está trazendo a recomendação para aqueles que priorizam, para aqueles que conhecem, para aqueles que valorizam, para aqueles que dão ouvido à lei do Senhor, dão ouvido à sua palavra, pois eles prolongarão os seus dias, a sua vida, por muitos anos, e darão a você prosperidade e paz. A palavra de Deus, ela proporciona isso ao homem. Vida longa, paz, um coração realmente alegre e seguro em Deus. A palavra de Deus, ela nos proporciona tudo isso para que nós de fato venhamos compreender quão importante, quão maravilhoso é estarmos seguros em Deus através da sua palavra. É por isso que ele diz em Isaías 8:20, diz: e respondam a lei e aos mandamentos, se eles não falarem conforme estas palavras, vocês jamais verão a luz. Porque o importante é que a lei e os mandamentos, se eles não falarem conforme esta palavra, ele diz, vocês jamais verão a luz. É importante que a palavra de Deus ela também vai nos instruir em Oséias 4:6, que ele diz que o povo perece, o meu povo perece por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorei a seus filhos. Oséias está dizendo que o povo ele perecia porque faltava-lhes o conhecimento. E assim como faltava o conhecimento para eles, por eles não quererem os preceitos de Deus, ele diz que uma vez o Senhor também o rejeitaria eles. Eu também rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei vocês. Ou seja, vocês estão sendo ignorados por Deus porque, em primeiro lugar, eles ignoraram os ensinamentos de Deus. E isso tornaram um povo sem conhecimento de Deus. E sem conhecimento de Deus, eles estavam perecendo. Porque não conheciam as leis e os preceitos de Deus, não porque não tiveram oportunidade, porque eles rejeitaram. Eles preferiram Baal, Astarote, Azera e todos os tipos de deuses, menos o Senhor. O que o Senhor disse para o profeta Oséias, que ele pegasse uma meretriz daquela cidade e se casasse com ela e não impedisse que ela se deitasse com os homens da cidade, ali é um retrato de como estava vivendo o povo nos seus dias. O povo estava se prostituindo no que se desrespeitava ao Senhor. De dia era Yahvé, mas à noite era Astarote, era Baal. Era todo tipo de deuses. O Senhor diz, olha, esse povo, eles estão perecendo, porque lhe falta o conhecimento de Deus. Eles não querem, eles rejeitaram o meu conhecimento. Eles rejeitaram a minha instrução. Eles rejeitaram os meus estatutos. E por causa da rejeição deles, a mim, eu também rejeito eles. Porque uma vez que nós rejeitamos a Deus porque não queremos ter acesso à sua palavra, não queremos ter compromisso com a palavra de Deus. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua palavra. Porque o nosso Deus não é um Deus que vive de oba-oba, e nós como cristãos ou assumimos um papel que somos cristãos para viver em obediência ao nosso Deus, ou pelo contrário, nós estamos perdendo o nosso tempo. E Deus não vai perder tempo com aqueles que não querem. Porque a proposta de Deus sempre foi e sempre será para aqueles que uma vez reconhecem as suas pequenezes e as suas falhas, reconhecem o seu pecado e se voltam para Ele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, jejuar, se converter dos seus maus caminhos, eu vos ouvireis do céu, sararei a sua terra, curarei as suas feridas. E a 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14.
A questão é se o meu povo, se esse povo aí que está chamando pelo meu nome, se esse povo, eles orarem, esse povo jejuarem, esse povo se converter nos seus maus caminhos, ele diz, eu, o Senhor, eu vos ouvirei do céu. Então a proposta de Deus é para aqueles que estão chamando o Senhor, que de fato se convertam e se arrependam. Porque uma vez havendo arrependimento, haverá mudança. Mas se nunca se arrepender, nunca vai mudar. Porque a palavra de Deus diz que os confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que encobre pecado nunca prosperará. A palavra de Deus está nos advertindo. Se nós tivermos o conhecimento da palavra, seremos livres. Seremos limpos. O povo estava vivendo na condição que estava nos dias de Oséias porque não quiseram ter compromisso com a palavra. E se rejeitaram o ensino, Deus também rejeitava. Queridos, essa é uma palavra de reflexão, de ensino, de instrução, para que nós venhamos estar cada dia diante de Deus como pessoas que somos escolhidos por Deus e sermos cada dia por Deus, sendo moldado por Ele, para que cada dia nós venhamos nos encontrar diante de Deus, aprovados como obreiro de valor, que não tem do que se envergonhar, mas que nós manejamos bem a palavra da verdade. Que Deus abençoe você, que o Senhor possa te dar graça, te sustentar na tua caminhada e você ser uma pessoa que realmente tem valorizado esses princípios e mandamentos para que a sua vida seja uma vida agradável a Deus. Que Deus te abençoe, te dê muita graça. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu joinha, o seu like, o seu gostei, para que outras pessoas elas tenham condições de ver, de assistir e de ser edificada assim como você está sendo. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor.